A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez meditando na palavra, no Evangelho, no Espírito de Jesus Cristo, para que possamos crescer no conhecimento, crescer na santidade, crescer na virtude e no poder de Deus. A pergunta desde o princípio da igreja, e que todo aquele que crê faz no momento de sua conversão, é a respeito da obra de Deus. A obra de Deus, durante todos estes anos, milhares de anos, pois mais de 2000 anos, a obra de Deus tem sido mudada pelo homem. E o que o homem faz pode ser chamado de obra de Deus, mas se é de Deus, a obra, quem faz é Deus. E os judeus perguntaram a Jesus exatamente isto. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Na verdade, na carta aos Coríntios é dito que nós somos cooperadores de Deus. O que são cooperadores? São aqueles que operam juntos. Mas como que se dá esta operação? Como que se dá essa obra? Como Deus opera? Esta é a pergunta. Porque muitos transformaram a obra de Deus em algo físico. Alguns pensam em prédios, em mesas, em cadeiras, em bancos, e pensam estar fazendo a obra de Deus. Mas não é assim, pois nós todos somos ensinados por Deus. Está escrito aqui no Evangelho de João, no mesmo capítulo, Jesus disse no versículo 45. É Jesus quem disse. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E aqui nós estamos meditando exatamente porque nós estamos aprendendo com Deus. Todos nós seremos ensinados por Deus. E Deus nos tem ensinado coisas gloriosas e maravilhosas para que possamos ser participantes da sua vida e do seu reino. E o que Deus ensinou a respeito da sua obra? E o que nós aprendemos a respeito da obra dele? Então os judeus perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Você quer realizar a obra de Deus e saber o que é a obra de Deus? Jesus deu a resposta. E no contexto que Jesus respondeu, nós percebemos como que é feita a obra. Jesus disse: a obra de Deus é esta. É o versículo 29 do capítulo 6 do Evangelho de João. A obra de Deus é esta: que criais naquele que por ele foi enviado. Pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? O que nós vamos fazer? Nós vamos crer. Deus é Espírito e todas as obras dele são espirituais e por meio do Espírito Santo. Portanto, se alguém quiser realizar as obras de Deus, deve crer. Então a obra de Deus acontece por meio da fé. E esta fé, ela foi traduzida por Jesus e ensinada por Jesus, pois ele prossegue quando os judeus perguntaram assim, no versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Quando Jesus falou que a obra de Deus é por meio de crer, eles perguntaram o que Jesus tinha feito da obra de Deus. Então Jesus respondeu assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-nos a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Isso foram os judeus que disseram, pois os judeus tinham comido o maná no deserto. Então Jesus disse assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja que o assunto se voltou para comer. É exatamente isto. A obra de Deus é por meio de comer. O que é comer? É crer. O pecado também foi comer. O homem deu crédito à palavra de Satanás, à palavra da serpente. Quando a gente crê na palavra da serpente, nós nos tornamos incrédulos para as coisas de Deus. Sempre que confiamos na nossa mente, nós nos tornamos incrédulos para as coisas de Deus, porque a nossa mente é o resultado do pecado, da incredulidade, do relacionamento que o homem tem com Satanás. Então, nós mesmos nos tornamos em nossa carne adversários da obra de Deus. Portanto, Jesus é o pão. É a obra de Deus é por meio de comer o pão, é porque recebemos a palavra. O pão é o próprio Jesus. E quem é Jesus? É a palavra. E vamos recordar, quem é Jesus Cristo? É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No versículo 55, no mesmo capítulo, ele prossegue e diz: minha carne é verdadeira comida. Então, Jesus é alguém que veio do céu para me comer, para me salvar, tirar a vida da serpente que está em mim, que é o pecado, os meus pensamentos, que é o caminho que não é bom. Na verdade, esta é a única obra que eu necessito: fé. Pois a incredulidade é o resultado do pecado. Incredulidade é desconfiar de Deus. A nossa confiança só pode vir por meio do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, então nós passamos a ter um relacionamento com Deus e nos tornamos também filhos de Deus. Então a obra de Deus é nos fazer seus filhos. É isto que Jesus veio trazer. Portanto, toda a ideia a partir destes versículos é a respeito de comer. Se nós não entendermos o significado espiritual de comer, nós não entendemos o que é a obra de Deus. Pois comer é ter fé. E comer o pão vivo que desceu do céu é ter fé em Jesus. E esta é a obra de Deus. Ninguém vê com olho natural, passa, olha e diz: ali é a obra de Deus. Porque Deus é invisível, então a obra de Deus também é invisível. A obra de Deus é na nossa alma. Tanto que no Evangelho de Mateus está escrito sobre esta obra. Jesus ensinou como nos tornarmos filhos de Deus. E ele diz assim: se vocês amarem os seus inimigos, vocês se tornarão filhos do Pai Celestial. Veio trazer-nos o amor. O amor é o sinal da natureza de Deus, da obra de Deus em cada um de nós. Portanto, não tenham esperança em coisas visíveis da igreja. Se vocês têm esperança em alguma coisa visível ou obra visível da igreja, vocês estão enganados. Não experimentarão o poder que veio do céu, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Temos que experimentar este pão, agora é Espírito. O Espírito, diz a igreja, é o alimento da igreja. É hoje que Jesus está nos alimentando com o seu Espírito. Então nós estamos vivos, por quê? Porque dá vida. No versículo que nós lemos, no versículo 33, ele disse assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então a obra de Deus é dar vida, porque o pecado gerou a morte. O que é a morte? Somos nós na nossa carne, separados de Deus, sem o seu Espírito, sem fé, perdidos no mundo, sozinho. Mas Jesus é o pão que desce do céu, é o pão de Deus que dá vida.
Tudo que nós precisamos é a vida. A obra de Deus é ter a vida de Deus. E é por meio de crer em Jesus Cristo. Portanto, não tem esperança em outras coisas. Alguns estão freneticamente ensaiando hinos para cantar, outros estão preparando instrumentos, outros estão preparando templos, estão fazendo templos suntuosos, gastando dinheiro daquelas pessoas que vivem com dificuldade para fazer lugar para reunir. A obra de Deus é dentro do homem, não é no lugar da reunião. Reunião pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser num salão. Mas o que importa é o que está acontecendo dentro de você, na sua alma, no seu espírito. A obra de Deus é crer. Crer é no nosso coração, é na nossa mente, é na nossa vontade. Jesus ensinou a orar: seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus é que nos tornemos os seus filhos e tenhamos um relacionamento com Ele. Quão maravilhoso é quando nós oramos ao Pai e Ele nos responde. Isto é obra de Deus e isto só é possível por meio da fé. Portanto, quando alguém te ensinar a fazer a obra de Deus, por exemplo, dando dinheiro para Deus, está te ensinando errado. Não é assim que Jesus ensinou. Não é assim. Ninguém pode fazer a obra de Deus desta forma. Não há esse ensinamento no Espírito. Na era da graça, não há. Na era da lei é uma coisa. E o simbolismo apontava para a igreja, para Jesus cumprir. Jesus é a realidade da sombra da lei. Mas na igreja é tudo por meio da fé e da graça. Portanto, se nós quisermos usar nosso dinheiro, nós devemos ajudar aqueles irmãos e irmãs que têm necessidade. Não pegar o dinheiro deles. É assim que Jesus ensinou. Quando houve a pregação por João Batista, eles perguntaram assim: o que nós vamos fazer? Aí eles disseram: quem tiver uma túnica, dê a outra para o outro. Divide com o outro. É desprendimento. Mas quem precisa de dinheiro são os irmãos necessitados. Não é a obra de Deus. Deus não. Deus é rico. Ele é o Criador dos céus e da terra. E como está escrito, Ele é o possuidor dos céus e da terra. Quem criou e possui o céu e a terra eternamente precisa de dinheiro? Não. Isso não é para a obra de Deus. Isso é mentira. É evangelho mentiroso. Jesus não ensinou isto. Pelo contrário, Ele ensinou-nos a ir sem levar nada para pregar. Ele disse isto. Quando Ele enviou a casa de Israel, Ele disse: não leva bolsa, não leve nada. Vocês vão viver e vão ser sustentados por aquelas pessoas que se converterem. Portanto, Deus dá suprimento para tudo. Portanto, não seja enganado e veja o que está escrito. Leia a sua Bíblia, leia o Evangelho, veja o que Jesus disse. O que é a obra de Deus? É comer o pão vivo que desceu do céu. Comer o pão vivo que desceu do céu é para ter a vida, ter a mente de Cristo, viver a vida eterna. Assim, você será a obra de Deus, porque você será uma nova criatura, terá a vida do Espírito Santo, andará em amor, andará na luz, andará na verdade, andará na graça, andará como filho de Deus. É assim que é o resultado de comer o pão vivo que desceu do céu, isto é, de crer em Jesus Cristo. É algo grandioso e glorioso, é maravilhoso. Como é triste ver o Evangelho se tornando um negócio, uma empresa, para aqueles que não têm temor e não conhecem o poder de Deus e vão prestar contas de todas as mentiras que pregaram no nome de Jesus. Portanto, fiquem atentos para a verdade. A obra de Deus é crer, é por meio da fé. Ande por fé e não por vista. Então, nós que temos desfrutado desta fé e temos andado por fé, o justo vive de fé, damos testemunho. É assim
que nós nos comunicamos com Deus e Deus conosco. Jesus é Emanuel, a obra de Deus, é Deus conosco. Tenha fé, tenha coragem e experimentem a graça que está em Jesus Cristo. Que a paz do Senhor e o amor de Jesus esteja com todos vocês. E fiquem atentos porque vivemos dias muito difíceis, dias de muita corrupção, dias de evangelhos falsos, igrejas falsas, falsos mestres, falsos cristos. Preste atenção, e Jesus disse: ora e vigia. O engano vem sobre o mundo de tal maneira que, se fosse possível, enganava até os eleitos. Que nós, que fomos eleitos em Cristo, estejamos orando e vigiando. Que a paz do Senhor seja com todos e a alegria do Espírito Santo na obra de Deus, no nosso homem interior, seja com todos vocês. Amém.